Todos os anos nós queremos fazer isso, lembrar, ressaltar, falar para a nossa igreja sobre o cuidado, falar para a nossa igreja sobre a prevenção do câncer de mama. Precisamos entender que muitas doenças, muitas complicações, desdobramentos de doenças podem ser evitados se nós tivermos um diagnóstico precoce. E como igreja nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos entender a respeito dos assuntos. E nesta manhã nós queremos abrir e falar sobre esse tema que é tão comentado no mundo inteiro. Se não fosse tão importante, não haveria uma campanha mundial. Então você que está com esse lacinho aí no teu peito, diga assim: eu faço parte. Pode ser melhor, diga: eu faço parte. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Você faz parte desta campanha mundial que fala a respeito da prevenção do câncer de mama. E eu te convido nesta manhã a interagir ainda mais com as nossas redes sociais, com o Facebook, com o Instagram, também com o nosso canal do YouTube, tendo em vista que lá nós falamos desde o início desse mês sobre o Outubro Rosa, que uma mulher ela demora no máximo 3 minutos para fazer o autoexame, tendo em vista que em 3 minutos nós lemos uma mensagem num grupo de WhatsApp, tendo em vista que em 3 minutos nós nos embelezamos, em 3 minutos nós fazemos inúmeras coisas, e às vezes achamos que na nossa correria do dia a dia não temos 3 minutos para fazer o autoexame. Quem está me entendendo diz amém. O nome disso é prevenção. As irmãs que já passaram dos 40 têm que fazer também o exame periódico, amém? Amém? Várias coisas nós queríamos alertar vocês, mas nesse dia nós não queríamos falar específico sobre isso, é apenas um alerta breve sobre o câncer de mama, o cuidado. Você precisa se cuidar. Se tiver alguém do teu lado, diga assim: você precisa se cuidar. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 22, Jesus foi interpelado pelos fariseus, e eles queriam perguntar para Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus vai dizer assim, a resposta de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 36: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Jesus falou a respeito do primeiro grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Eu que estou aqui, você que está aqui, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus aqui, diga glória a Deus. Amém. Mas o Senhor Jesus, falando sobre o grande mandamento, Ele diz também: e o segundo é semelhante a esse. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, versículo 39, e o segundo é semelhante a esse: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui está falando a respeito de amar o próximo. No nosso conceito, o próximo é o nosso esposo, o próximo é a nossa esposa, o próximo é o nosso filho, o próximo é o nosso irmão, o próximo é o nosso pai, o próximo são os nossos amigos. Esse é o nosso conceito. Mas no conceito bíblico, o próximo é quem estiver mais próximo. Independente se você conhece, independente do credo, independente da condição financeira, independente da etnia, independente de qualquer coisa, amarás o teu próximo. Jesus nos manda amar o próximo. Amém? Eu quero que, se alguém está aí perto de você, na sua frente, no seu lado, atrás de você, que não é da sua família, você olhe para ele e diga assim: você é o meu próximo. Isso, diga assim: você é o meu próximo. E eu quero dizer para todos vocês, para abrir a tua mente a respeito disso, que o teu próximo não é somente os irmãos aqui da igreja. Se nós sairmos lá fora e tiver alguém lá fora mais perto de nós, essa pessoa é o nosso próximo. Às vezes essa pessoa que vai estar mais próxima de nós vai ser um mendigo. Às vezes essa pessoa que vai estar mais próximo de nós vai ser um drogado. Às vezes essa pessoa que vai estar mais próximo de nós é alguém que rouba, é alguém que mente.
mas essa pessoa é o teu próximo. E Jesus está dizendo: ama o teu próximo. Segundo grande mandamento é: ama o teu próximo. Como? A ti mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade de amar o próximo porque não se amam a si mesmos. Você precisa se amar. Quando você se amar, você vai ter facilidade de amar o próximo. Só quem está entendendo dá uma glória. Essas simples palavras que eu estou falando, eu sei que são palavras libertadoras. Quando você se amar, você vai ter facilidade de amar o próximo. Olha para você e diga a Deus: muito obrigado, Senhor. Diga: ô Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela pessoa que o Senhor fez. Fala para Ele: obrigado pela pessoa que o Senhor fez. Obrigado pela criatura que o Senhor me formou. Ame-se a si mesmo. Ame quem você é. Quando você se amar, você vai ter facilidade de amar o próximo. Agora, se você não se amar, você tem dificuldade de amar o próximo. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Por que eu faço essa introdução nessa manhã? Eu faço essa introdução nessa manhã para dizer para você, irmão: cuide-se. Irmã, cuide-se. Faça o autoexame. Faça o exame do câncer de mama. Amém? Se cuide. Precisamos nos cuidar como indivíduos. Às vezes nós espiritualizamos tudo e achamos que tudo é espiritual, mas algumas coisas não são espirituais. Algumas coisas são naturais. Se eu degradar, deteriorar a minha saúde, qual é o resultado disso? É uma doença, sim ou não? Então nós precisamos nos cuidar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E como pastor desse ministério, eu quero te dar esse recado nessa manhã: cuide-se, ame-se. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Para finalizar a minha parte, né? Amém. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, lá no final do Novo Testamento, vai dizer assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22, vai dizer assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Amém? Fuja da aparência do mal. Versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que Deus santifica o nosso espírito. Amém? Aqui está dizendo que Deus santifica a nossa alma. E aqui está dizendo que Deus santifica o nosso corpo. E aqui está dizendo que nós devemos estar preservados, espírito, alma e corpo. Amém? Nós somos um ser triuno. Nós somos espírito, alma e corpo. E como igreja, muitas vezes nós cuidamos somente do espírito, somente de ir para a igreja, receber de Deus revelação, profecia, e glória a Deus por isso. E poucas vezes nós cuidamos das outras dimensões, que fala de alma, sentimentos, cura nas emoções. E menos ainda, como igreja, nós falamos do corpo. E Jesus está falando espírito, alma e corpo. E nessa manhã, como pastor desse ministério, eu quero dizer para você: cuide do teu espírito, cuide da tua alma e cuide do teu corpo. Os cânceres, a maioria deles são pela má alimentação e o sedentarismo, especialmente o câncer de mama. E é o câncer que mais acomete mulheres no mundo inteiro. E é o maior causador dos óbitos nas mulheres. Então cuida do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Se tiver que começar hoje a fazer uma caminhadinha, comece. Se tiver que começar hoje a fazer uma dieta saudável ou uma reeducação alimentar, comece. Porque a parte espiritual você vai receber aqui nesse lugar. Gostaria de chamar a pastora Viviane, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Só fiz uma introdução. Aplauda ao Senhor nessa manhã, amém?
paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, pela vida do nosso pastor, que comprou essa causa, que se importa com isso, porque realmente como igreja, muitas vezes a gente pensa só do lado espiritual e a gente acaba deixando, as outras coisas de lado. Mas esse versículo que o pastor leu em 1 Tessalonicenses deixa claro, que Deus, Ele se preocupa com nós por inteiro, espírito, alma e corpo, amém? Então, glória a Deus, pela vida do nosso pastor que se importa com essa causa, e traz esse despertamento para a igreja. E eu queria deixar uma palavra para vocês que está no livro de Gênesis, no capítulo 16. O pastor falou aqui que nós precisamos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas que nós só iremos conseguir amar o nosso próximo quando a gente aprender a se amar também, E um dos motivos para que você entenda que você precisa se amar, amém? É você entender que Deus te ama. Que Deus, Ele se importa com você e Ele se importa verdadeiramente, amém? Com você, com a tua vida, com tudo que envolve a tua vida. O nosso Deus, Ele se importa com cada um de nós, amém? E eu queria nessa manhã deixar uma breve palavra aqui, usando o exemplo de Sara e de Agar, amém? Duas mulheres, com uma realidade diferente, mas duas mulheres amadas do Senhor. Duas mulheres, amém, que o Senhor amava, que o Senhor se importava. É claro que esse não é um culto só para as mulheres, Nós fazemos questão que toda a igreja venha, que toda a igreja participe. Então é para os homens também, amém? Homens, o Senhor te ama, o Senhor se importa contigo, amém? E eu gostaria de ler então Gênesis 16:1, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. E depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Amém? Então aqui nós vemos a história de Sara e também a história de Agar, amém? E aqui nós vemos, que nós sabemos, como igreja, que Deus, Ele tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, amém? Deus havia dito para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, amém? Foi a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus mandou então que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse, em direção então a Canaã. E o que aconteceu? Anos se passaram e Abraão não tinha filhos. Mas como que alguém, pode ser o pai de multidões, o pai de uma grande nação, se ele não tiver pelo menos um filho? E Abraão não tinha filhos. E por que ele não tinha filhos? Porque Sara era estéril. A sua esposa Sara era estéril e não podia lhe dar filhos. Quando Sara percebeu, que ela não daria filhos a Abraão, que ela não estava conseguindo isso, ela teve então uma ideia, porque as mulheres são cheias de ideias, Mas nós precisamos colocar essas ideias na presença do Senhor, amém? E na direção de Deus. O que Sara fez? Não, se eu não resolvo o problema, alguém vai ter que resolver, Então eu vou pegar minha serva Agar e eu vou entregar ela para o meu marido Abraão, E ela vai gerar filhos no meu lugar, Então quando ela gerar esses filhos eles vão ser como se fossem meus. Eu vou me edificar. E ela diz assim, através de filhos. Ou seja, a ideia não era uma vez só, Ela achou assim: essa multidão aí que vai vindo Abraão vai vir pela minha serva Agar, já que eu não estou dando conta do recado, Então vou deixar com ela e eu vou me edificar. Esses filhos vão ser como se fossem meus.
Mas o que Sara não entendia, na verdade, é que ela era muito especial para o Senhor. E que o Senhor estava contando com ela para fazer parte desse plano e desse projeto. Sara, ela não entendeu que ela estava incluída nessa bênção que estava sobre a vida de Abraão, nessa promessa que Deus havia feito para Abraão. Sara estava incluída nisso e Deus queria usar a vida dela. Mas Sara, na sua ansiedade de querer resolver, e muitas vezes, infelizmente, nós mulheres, nós somos ansiosas, né? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas ontem, né? Não é amanhã, é ontem que a gente quer resolver. E muitas vezes na nossa ansiedade, né? Nessa loucura de querer resolver, de querer fazer, de querer agilizar, de querer dar uma mãozinha para Deus, a gente acaba tomando decisões erradas e fazendo coisas que não estão na direção do Senhor. Então nós precisamos aprender que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar no Senhor. Porque se Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir. Nem que para isso Ele precise fazer um milagre. Sara, ela precisava era de um milagre, mas ela precisava também aprender a confiar e esperar no Senhor. E ela não estava esperando. Ela foi lá e fez do jeito dela. E quando a gente faz a coisa do nosso jeito, a gente arruma problema. Essa é a verdade. Muitas vezes a nossa vida, ela está toda enredada, ela está cheia de problema. Por quê? Porque nós fazemos as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente acha que vai ser bom. Não, é dessa maneira aqui que vai ser o melhor. E daí a gente vai fazendo, e quando a gente vê, a gente está todo enredado, a gente está cheio de problema. Amém? E Sara, irmãs, ela pode representar aqui, sabe, aquelas mulheres que têm uma vida estável, uma vida aparentemente tranquila, porque Sara, ela tinha uma boa vida, né? Deus, Ele abençoou Abraão com riquezas, com muitas coisas. Então Sara, ela era alguém que tinha uma vida estável, uma vida tranquila, um conforto, mas era alguém que estava à espera de uma promessa. Era alguém que sabia que faltava se realizar algo na vida dela. E quem sabe nós temos muitas Saras aqui nessa manhã, né? Que tem uma vida tranquila aparentemente, uma vida confortável, mas lá no fundo falta algo. Sabe, né? Que está à espera de uma promessa, à espera de um milagre. E eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, e Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Então você não precisa fazer do seu jeito, você não precisa correr na frente de Deus, porque Ele cumpre, Ele é fiel à sua palavra. Amém? E aqui no capítulo 17, no versículo 15, olha como Deus, Ele estava contando com Sara. Sara fazia parte do projeto, da promessa de Deus. Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. E a abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, e reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Versículo 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Aqui nós vemos que Deus realmente estava contando com Sara nesse projeto, amém? E aqui ela já tinha tido a grande ideia, né? De dar sua serva. Aqui a serva já tinha gerado um filho, Abraão já tinha Ismael. E olha só o que Deus vem e diz para Abraão: Abraão, não é com Ismael, porque a minha promessa envolve a vida de Sara também. Então nós precisamos entender que aquilo que é para nós, que o propósito que Deus tem para nossa vida, Ele vai realizar somente em nós e através de nós.
Nós precisamos entender que nós não podemos tentar passar para outra pessoa aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos chamou para gerar, aquilo que Deus me chamou para gerar, eu preciso gerar, aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso fazer, e eu não posso sair da minha posição, achando que eu posso colocar outra pessoa na minha posição para fazer aquilo, porque Deus, Ele tem um propósito específico para cada um. Então fica na tua posição, não saia da tua posição e não passe para ninguém a responsabilidade que Deus colocou sobre a tua vida. Faça você aquilo que você tem que fazer, gere aquilo que Deus te chamou para gerar. Ah, mas eu não tenho capacidade. Sara também não tinha capacidade, mas Deus fez um milagre sobre a vida dela. Abraão, ele se riu e ele pensou: eu já tenho 100 anos, Sara tem 90. Pode um casal de velhinhos gerar um filho? E Deus disse: vai gerar, Abraão. Vai ser gerado no ventre de Sara um filho, ele vai se chamar Isaac, com ele eu vou estabelecer a minha aliança, amém? Então aquilo que nós não somos capazes de fazer, o Senhor fará um milagre, mas Ele vai estabelecer a sua aliança e Ele vai cumprir o seu propósito sobre a nossa vida, amém? Confia no Senhor, porque Ele é Deus de promessa e Ele é Deus de milagre, amém? E aqui nessa situação toda, né, nós temos também Agar. Agar que primeiramente, né, entrou de gaiato, porque ela não teve muita escolha, né? Se a senhora dela, né, mandou ela, né, ser ali a mulher de Abraão naquele momento para gerar um filho, ela como escrava, como serva, ela não tinha opção. Mas nós vemos que Agar, ela deixou a soberba entrar no seu coração. Agar, quando ela percebeu que ela gerou um filho do seu senhor, né, de Abraão, ela se ensoberbeceu e ela começou a desprezar Sara. Aí imagina, né, Sara estava com toda uma expectativa: não, essa criança vai ser como meu filho, é aí que Deus vai cumprir a promessa. Aí de repente Agar sobe, né, em cima da carne seca assim, e tipo: não, Sara, né, tu nem pode dar filhos para Abraão. E Agar então, ela começa a desprezar Sara. Imagina a situação que fica, que embaraço, né, para as duas. Aí o que acontece? Sara, ela não aceita mais a situação. Depois que ela tem o seu filho Isaac, então Agar teve Ismael, Sara teve Isaac. Ismael era muito mais velho, Ismael já era um rapaz. Eu acredito, pelas contas que eu faço quando eu vou lendo, não diz a idade dele, né, mas eu vou lendo e vou entendendo que ele tinha aproximadamente 16 ou 17 anos, é o que eu entendo, amém? E Isaac era pequeno, ele deveria ter em torno de 4 anos mais ou menos, então eles tinham uma diferença, amém? E olha só o que acontece. Eu quero ler com vocês o momento que Agar é mandada embora da casa de Abraão, porque Sara já não aguenta mais a situação. E olha só o que acontece agora. Gênesis 21, vamos falar um pouquinho de Agar. 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado, né? As crianças geralmente eram desmamadas em torno de 4 anos aqui nessa época, tá? Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E olha o que diz agora: tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos
E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Amém? Então nós vemos aqui esse momento triste, onde Agar ela é mandada embora, aonde Abraão, mas veja que Deus autorizou Abraão. Deus disse: pode mandar, porque eu preciso cumprir na tua vida e na vida de Sara, na vida de Isaac, o meu projeto e o meu propósito. Então pode despedir Agar. Deus, ele permitiu isso. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele permitiu que Agar ela fosse mandada embora, ele se responsabilizou pela vida dela. Ao mesmo tempo que Deus disse a Abraão: pode despedir, e não fica com teu coração apertado, porque eu vou cuidar de Agar e eu vou cuidar de Ismael. E de Ismael também eu farei uma grande nação, porque ele é teu descendente. Amém? Então nós vemos aqui um momento muito complicado para Agar. Eu imagino não só a tristeza, mas também a vergonha de Agar perante o seu filho. Porque quando a gente passa situações complicadas, a gente não quer que os filhos saibam, é ou não é? A gente quer esconder dos filhos quando a gente está numa situação complicada. E aqui Agar ela não tinha como esconder, e ela não tinha o que fazer, porque ele já era um rapaz, ele entendia tudo. E ele entendeu: o meu pai está mandando eu e a minha mãe embora sem nada. Ele está dando água e pão e está nos mandando embora para nunca mais voltar. Imagina essa situação para Agar. Uma situação de humilhação, de vergonha, de desespero, porque a Bíblia diz que ela sai errante pelo caminho, ela vai parar no deserto, ela não sabe o que fazer, ela não tem para onde ir, ela não sabe o que ela vai fazer, mas Deus estava cuidando de Agar. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que cuidou de Sara lá no seu conforto, sabendo que lhe faltava algo, é o mesmo Deus que foi até o deserto se encontrar com Agar. É o mesmo Deus que se torna um abrigo no deserto. É o mesmo Deus que nos dá direção, que se faz caminho no deserto. É o mesmo Deus que se faz luz em meio à escuridão. Esse Deus foi ao encontro de Agar. E esse Deus, quando ele viu que Agar, ela colocou o seu filho sentado perto de um arbusto, ela se afastou e ela se sentou do outro lado. E ela se afastou porque ela pensou: ele vai morrer e eu não quero estar perto. O meu filho vai morrer porque eu não tenho mais o que fazer por ele. E de repente aparece um anjo para ela e diz: Agar, o que tu tens? Não temas, porque Deus já ouviu a voz desse menino e Deus está cuidando do teu menino. E Deus diz para ela assim: Agar, te levanta. Te levanta daí, e mais, depois que tu te levantar, levanta esse menino também, porque tem água aqui, tu vai dar água para esse menino, tu vai cuidar desse menino, porque Deus é contigo, Agar. E muitas vezes nós temos visto história de mulheres que têm sido sim abandonadas, deixadas de lado, mulheres que andam errante, que não sabem mais o que fazer, mulheres sem esperança, mas o nosso Deus é o Deus que te guarda, é o Deus que te guia, é o Deus que te acolhe. E nessa manhã o Senhor está te dizendo: te levanta, mesmo em meio a essa situação difícil que você está vivendo, te levanta, porque eu também tenho um propósito na tua vida. Te levanta, cuida do teu filho, porque tu não está sozinha, eu estou contigo, e não vai ter morte na tua casa, porque o nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus de cura, é um Deus de restauração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai fazer na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Sara, assim como Ele fez
fez na vida de Agar, assim como Ele cuidou de Isaac, assim como Ele cuidou de Ismael, Ele cuidará da nossa descendência, Ele cuidará dos nossos filhos, porque o nosso Deus se importa com cada um de nós, amém? Em nosso Deus, em seu eterno amor, diga. Em